Lembrai-vos de que a presença Eu Sou conhece tudo por toda a eternidade, em todos os percursos, passado, presente e futuros, sem limite. Se o aprendiz pensar nessa grande presença, contemplá-la e compreender que ela é toda amor, sabedoria e poder, ao fixar a atenção em algo que deseja, saberá que essa presença é a porta aberta, que é a realização toda poderosa e que não pode falhar. Um ótimo dia a todos, que Deus os abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela Rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Existem muitas coisas que se diz sobre realizar as coisas, né? Mas um grande poder que o humano tem dentro dele, uma grande força, é a imaginação. Imaginar. E tudo que você for imaginar, que você busca, sempre deve ser pronto. Já ver aquilo pronto, né? Então, o aprendiz, de repente, vai fazer um vestibular, alguma coisa, né? Um exemplo. Então, não se imaginar passando no vestibular, mas sim já formado, trabalhando, atuando, né? Sempre isso, pronto, né? E as 7 lições para mudar a sua vida, que nós estamos falando deste livrinho aqui pequeno e de muito conhecimento, você deve tê-lo, experimente, presenteie as pessoas, você vai ver o quanto você vai ter de resultados na sua vida. Elas acontecem naturalmente, e aí quando você começa a colocar foco em cada movimento, em cada ação, em cada ângulo de acontecimento, acabou. Começou a realizar e a sua, vamos dizer assim, né? Quando você vai comprar alguma coisa, muita gente faz isso, você vai enchendo lá a cestinha de alguma coisa pela internet e tal, depois, ou compra tudo aquilo, depois, enfim, né? Então todo mundo, dentro dele, tem uma cestinha de desejos, que algumas coisas são descartadas com o tempo, outras coisas são colocadas e assim por diante. Então, quando você exerce o seu querer lá dentro, a sua vontade, né? E você passa a imaginar aquelas coisas prontas, começou a acontecer, né? Então, assim, não existe dificuldade, né? O que tem que tomar cuidado sempre são com as ações e comportamentos, porque você falar uma coisa e fazer outra também, né, neutraliza ou potencializa, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com nossas ações e comportamentos para poder manter isso adiante. Eu sempre falo isso para os aprendizes, não adianta você, né, faz isso, faz aquilo, mas a sua ação e seu comportamento deixa a desejar, né? Então, quando colocamos essa atenção, começamos a buscar isso, né? Você que está ouvindo pela primeira vez, ou está acompanhando os programas aí há algum tempo, começa a perceber que eu falo bastante sobre a presença, né? Então é projetar esse nome, né? A presença, que é a presença de Deus, do universo, né? Se está presente, não tem ausência, né? Então, aquilo que você não tem, que você considera ausente na sua vida, começa a ser preenchido, a presença, presente, né? Então, o aluno está em sala de aula, presente, né? Se ele não está, ausente, né? E assim vamos caminhando. Então, a ideia, né, desse programa, desse movimento, é fazer o ouvinte começar a refletir sobre essas coisas e melhorar a vida, e fazer o aprendiz acordar, despertar
Porque muitos aprendizes de verdade abraçam o caminho, estudam para valer, se concentram, se dedicam. Mas tem muita gente que fica rodeando, né? Faz um movimento aqui, outro ali e tal, esperando sempre alguma coisa, né? Como o programa agora que vem gratuito para as pessoas. Nossa, todo dia tem uma aula, é bacana e tal. Agora, mas ele não vai além disso, ele fica naquela, né? Quando você começa a conhecer isso, é uma coisa. Quando você está dentro disso, é diferente. É ação e comportamento, né? Então, se você recebe um baita ensinamento, o que custa você fazer uma aula, né? Você está respondendo aquilo. Agora, aquele que está buscando, que ele está ouvindo, ele está recebendo um ensinamento que ele pode colocar em atividade ou não, né? Se um dia decidir estudar, colocar à frente, aí isso agrega cada vez mais na vida dele. E ele começa a mudar, a virar as páginas do livro dele e começa a caminhar diferente, né? É assim que as coisas são construídas. Então, assim, eu vou estar sempre pegando no pé dos aprendizes, porque nós temos muita gente, né, que acompanha, que está sempre aí por perto, mas não vai adiante disso, né? Não se movimenta, né? E deixa de realizar, de ter as coisas, enfim, né? O conhecimento não é só aquilo que você recebe, mas também aquilo que você deixou de receber. Aquilo que não veio, porque você não foi buscar, você não fez movimento, né? Não adianta falar, por exemplo, mas eu não sabia, não conheço, né? Então, assim, não existe, a ignorância não protege ninguém. Não saber não protege ninguém, né? Então é necessário começar a buscar cada vez mais, crescer, para poder estar realizando um caminho cada vez maior, né? Então hoje, dia 30, é dia de conselho kármico, né? Tivemos ontem um encontro fabuloso sobre a grande fraternidade branca, online, e o encontro de alquimistas, né, que representa aí o grande conselho kármico, né, o trabalho que Arthur fazia já desde os tempos dele na Tábula Redonda. E nós continuamos com esse movimento, trazendo uma melhora dentro do conselho kármico, onde o karma do planeta deve ser solvido de alguma forma, né? Não adianta as pessoas falarem: o mundo precisa de amor, o mundo não sei o que lá, não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem não sei o que, não tem não sei o que lá. Mas e o karma planetário? E o karma que as pessoas criam para o planeta ou acontece de uma maneira inconsciente, né? Isso vai ficando aí. Então é necessário também trabalhar esse ponto, esse movimento, para você estar recebendo uma descarga nas coisas, uma descarga de limpeza, né? Para poder melhorar a condição humana. E aí todo mundo caminha diferente. Então quando você muda a condição do planeta, do mundo, as coisas começam a serem diferentes, né? Então nós temos aí um karma que é individual, um karma familiar, um karma planetário, né? Tem várias questões aí, existem cidades aí com pesos, né? Estados, países, enfim, tem coisas que devem ser colocadas em ordem, devem ser trabalhadas para poder estar amenizando, né, as situações que as pessoas vivem, passam, alguma coisa assim, né? Então, esses trabalhos mensais, né, encontro, que a gente chama de um encontro de alquimistas, como se fosse uma tábua redonda, vários cavaleiros, né, homens e mulheres, estão ali trabalhando para o planeta, buscando uma solução, um caminho, uma melhora. Então, a gente vai desenvolvendo e trabalhando em cima dos apelos, de uma série de fatores de meditação, para poder estar fazendo isso caminhar diferente, né? Tanto aqui nessa dimensão como numa dimensão superior também, né? Muitos já ouviram falar em Shambhala, né? E é a grande sala do Conselho Kármico, fica em Shambhala, né? Então com isso
hoje são 3 dias, né? Sempre a cada 3 meses, né? Um dia para lá, um dia para cá. Então, por exemplo, o mês finaliza no dia 30, então dia 29 e dia 1º do outro mês. Se finalizar no dia 31, dia 30, 31 e 1º, e assim por diante, né? Então, a cada 3 meses tem um movimento em quarta dimensão, e também nessa dimensão que já está pertencendo à quarta também, mas a quarta é física, né? Já estamos, muita gente no mundo todo também sabe disso, e se concentra e trabalha para esse movimento, sempre focando na mente coletiva, né, na limpeza da mente coletiva e na limpeza do astral, onde tem um peso muito grande, aí, uma carga muito grande, né? Então, assim, uma maneira simples de você fazer isso funcionar, você sempre envolver o planeta, né, numa luz violeta, né, para poder purificar. Você imaginar 2 linhas no universo, da forma que você imaginar, tá bom? Então uma linha seria o astral, a outra seria a mente coletiva, né? E aí você projeta em uma das linhas uma cor azul cintilante, um azul brilhante, um azul mais claro, né? Um azul arturiano, e na outra você projeta uma cor verde limão, né? Então, com isso, a gente começa a dissolver, a limpar, a melhorar toda essa gama de energia no planeta. Simples assim. Então, você pode fazer isso o tempo todo, se você assim quiser. Nós temos um grupo, né, chamado Primeira Matéria, de poucos aprendizes, né, que se dedicam, fazem aula sempre, estão sempre aí firmes, com compromisso, né, estudando, e todos os dias não falha, eles fazem uma meditação, uma concentração, projetando um arco-íris no planeta, né, onde esse arco-íris movimenta aí, né, os 7 movimentos, como eu expliquei no livro das 7 lições, né, para mudar a sua vida. Então você vê que tudo está engajado, né? Nós temos aí vários grupos de trabalho, muita coisa que acontece. E os aprendizes estão firmes aí nessa posição, né? Sem falhar, estão permanentes aí em aula, sempre dando atenção para tudo que a gente fala, colocando em prática, acendendo as velas, fazendo os movimentos. Então, de uma forma ou de outra, o mundo responde, né? Se ninguém fizer nada, as coisas vão desencadeando com situações aí estranhas, como o mundo veio vivendo, né, no finalzinho, né, da virada de 1890 e poucos até, né, 1945, 50, né, todo esse processo das guerras e tal, né? E houve uma decadência muito grande na posição humana, e faz pouquíssimo tempo, né? Então, se você pegar em 1940, né, não tem 100 anos, né, que tudo isso aconteceu, né? Então, quando chegou mais ou menos em 1954, já tinha um trabalho pronto, né, da quarta dimensão, né, para poder projetar, né, apelos, conhecimento, 7 raios, enfim, um monte de coisa para poder estar trazendo aí para a humanidade uma limpeza, uma ajuda, um favorecimento, né? E muitas pessoas foram abraçando essa ideia, mas de uma maneira mais retraída, né? Uma coisa que não andou tanto quanto deveria ter andado, né? Então, eu já estou nesse caminho há bastante tempo, né? Vamos chamar assim, na maneira como o humano enxerga. São mais de 4 décadas aí em movimento. E hoje, com a estrutura, né, da escola, com os aprendizes, né, a gente consegue um trabalho muito mais elevado, uma consciência maior, né? Então, quando você projeta uma consciência de organização no planeta através de uma energia favorável, né, e sempre pelas cores, né, o mundo vai recebendo isso. Então existe toda uma orquestração que vai favorecer, primeiro,
os 4 elementos, para poder manter o planeta em equilíbrio, né? Esses elementos eles vão reverberar, vão trazer aí ajuda, né, para a questão dos elementais, que aí coordenam toda a natureza, toda a construção, né, mesmo do calor no planeta, ou frio, enfim. E aí chegamos até os animais, né, que são puros, né, estão aí desenvolvendo um equilíbrio entre elementais e humanos, né? Então, com isso, né, o nosso trabalho é focado nessa atitude. Não adianta você projetar tudo em cima da humanidade, que a humanidade ela demora para absorver isso, porque ela está muito enraizada, muito presa, infelizmente, na materialidade, na maquinalidade, né? Na tecnologia. Então, tem pessoas que elas não conseguem largar o celular, né? O dia inteiro, sabe, sentou, já está mexendo, sabe, é muita coisa, e não larga, não tem jeito. Criou-se um vício, né? E isso vai trazendo danos mais para frente, né? Para tudo, postura, visão, um monte de coisa, fora o tempo que ela gasta ali. Então, você imagina uma pessoa que ela passa a maior parte do tempo ali enfiado em celular, que não é trabalho, né? Você trabalha é uma coisa porque hoje você não escapa disso, né? O celular, o computador, sei lá, né? O notebook, né? Os nomes aí que eu não... Tem tanta coisa que eu não sei, não conheço, mas tem muita coisa. Então tem vários caminhos aí, né? Vários aparelhos, né? E acabam a televisão uma delas, já tá aí faz tempo. Então você pode estar usando, não tem nada de demais não usar. Aqui não, você não pode exceder, né? E ir além daquilo. Então você fica preso naquilo e pronto. Então quantas horas por dia será que a pessoa passa fazendo isso? E aí pensa bem na porcentagem da vida da pessoa, até que ela vai chegar num dia que ela parte daqui, quanto tempo ela gastou em cima disso e que ela não deu atenção ao mundo, né? Então, eu creio que dificilmente, né, pouquíssimas pessoas estão interessadas em melhorar o mundo, estão olhando coisas pertinentes a isso. A maioria está procurando viver da vida dos outros, vida de artista, não sei do que. Tem muita coisa por aí, né? Influenciadores, enfim. Então, deixa ser a vida de lado, né? Então, nisso existe uma perda muito grande. E é necessário compensar isso pela oração, pela estrutura do reino animal, reino elemental, reino dos elementos e assim por diante, né? Senão, se você focar só no humano, mas o humano está preso no negócio lá, como é que vai? Não chega, não vai, ele não aceita, porque o humano, como ele tem livre-arbítrio, ele fala, não quero isso, não quero saber, não vou aprender, não estou interessado, tá bom do jeito que tá, eu gosto de mexer no celular, eu gosto de fazer isso, e eu vou fazer isso. E você vai fazer o quê? Não, é a vida de cada um, né? Então, não adianta falar, o que resta é rezar. Não resta nada. O que você tem que fazer é se concentrar num mundo melhor. E é claro que a oração, o apelo, a invocação, a evocação, os trabalhos, né, a contemplação, tudo que você contempla, que você movimenta, você está realizando. Como eu expliquei aqui no comecinho do nosso programa, já deixei uma porta aberta para você poder estar realizando suas coisas e colocando as coisas em movimento, né? Então, perante tudo isso que a gente está falando, no dia 15 de agosto, né, que está aí já, estamos entrando em julho praticamente, né, 15 de agosto, um trabalho gratuito, é um sábado, né, 14 horas, mas aí é presencial, né? Você que está no Rio de Janeiro, dá uma chegada, não é tão longe assim, né? Um avião aí, carro, faz o passeio, faz o bate-volta, não é uma coisa tão esticada assim, né? Então é um trabalho gratuito que você pode vir direto, não é necessário se inscrever, que eu vou estar falando sobre a grande legião da luz, né?
sobre todos esses aspectos, o mundo, o que a gente pode fazer, o que não se deve fazer, conhecer um pouco o caminho aí dos ascensionados, né, iluminados, seres cósmicos, interplanetários, arturianos, comando Astar, comando Cryon, enfim, muita coisa aí para a gente poder estar trabalhando, né? Tragam as suas perguntas, né? Vamos conversar, bater um papo, e isso é muito importante, né? Para poder trazer esse crescimento de cada um, que muita gente gosta disso, né? E às vezes, mesmo não conhecendo, quando conhecer, tem interesse, nossa, que legal e tal. Então a gente pode fazer alguma coisa para melhorar o mundo, que bacana, pô, isso é mesmo e tal. Porque assim, as pessoas conhecem coisa física, então assim, dar dinheiro para isso, ou fazer aquilo, ou ir não sei aonde, ou, sabe, mas existe um trabalho, né, que podemos chamar de inação, né? Mas é um dos maiores trabalhos que existe, porque quando você faz um movimento como esses, né, esses movimentos vão criando toda uma casca, uma carapaça, como se fosse uma parede de abóbada mesmo, né? Uma proteção, né, do planeta, nas coisas. Isso vai aumentando. Então, quando você projeta isso, naturalmente aquilo que está ocupando esse espaço, que é a negatividade, ela vai ser excluída, né? Então ela vai ajudando, né? Como a gente falou agora há pouco sobre o astral, a mente coletiva. Então ela vai absorvendo isso, vai purificando, vai limpando e vai ficando uma energia mais sutil, mais limpa, a atmosfera melhor e assim por diante. Então o próprio universo ele vai direcionando isso nas regiões que estão mais danificadas, né? Os centros, né? As cidades maiores, onde tem muita gente, onde as pessoas às vezes falam mal dos outros o dia inteiro, xingam, e vai criando uma energia negativa, a gente chama de vórtice, né? E essas vórtices de energias negativas, elas vão andando por aí, vão se acoplando com outros, e isso vai crescendo, né? E a descarga é grande. E com esses trabalhos simples, a gente consegue grandes resultados aí, o que também é feito pela escola também, né? Pelos aprendizes e assim por diante. Temos bastante gente aí dedicada, né, que de verdade abraça isso e quer o mundo melhor, né, que sempre deixar alguma coisa aí para filhos, netos e entes queridos, e mesmo os humanos, né, os animais, tudo que está aqui no planeta tem que funcionar melhor, né? Você tem que deixar o seu legado, né, o seu movimento, não é simplesmente encarnar, passar por aqui, pronto, pensar só em ganhar dinheiro e não sei o que e tal, como muitas pessoas pensam, que pode, não tem nenhum problema nisso, né? Cada um cuida das suas coisas, ninguém pode falar não faça isso ou não faça aquilo, isso não existe, né? Mas você não pode focar só em um caminho, né? Você tem que buscar vários caminhos que possam favorecer outras pessoas que não despertaram, não acordaram, não estão aí, né? Então, dia 15 de agosto, uma grande oportunidade de a gente poder estar junto, né, e fazer esses movimentos aí, tá bom, gente? Gratuito e presencial, né, 14 horas. Né? Bom, hoje à noite, 20 e 30 horas, online, Haja Luz. Como já falei para vocês, o Haja Luz são treinamentos, coisas que eu fui construindo durante essa trajetória toda para poder estar favorecendo o planeta, as pessoas, e estou compartilhando com vocês em aula, né? Então está aí uma grande oportunidade, online, tranquilo, né? Hoje à noite, 8h30 da noite. Depois, dia 2, também às 8h30 da noite, online, empreendedorismo. Não percam a aula, porque é importante para a sua vida, né, para o seu dia a dia, para você poder estar em movimento com as coisas e estar realizando, né? Então já vou deixando aqui tudo, já falei do dia 15 de agosto, e aí vamos para 3 de outubro, que é um retiro, é um trabalho do dia todo, é um sábado aqui no Teatro da Escola, das 9h30 às 17 horas, falando sobre Eu Sou, Jesus. Sobre os ensinamentos, passagens e uma série de fatores que nos levam aí a um grande crescimento, né? Esse grande
como podemos chamar, né? Personagem, pessoa, mestre, professor, hierofante, enfim, né? Jesus. E dia 13 de dezembro, que parece que está longe, mas está perto, vamos estar falando sobre 2027. É importante conhecer a trajetória do ano para poder estar criando uma ideia melhor para aquilo que você busca fazer, né? Como se fosse um plano de existência, é bem por aí. Isso acontece 13 de dezembro, 9h30 da manhã, tá bom, gente? Nosso site é institutoalmadomundo.com.br e institutoalmadomundo.com.br. Nosso YouTube, @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo. Os programas são gravados e ficam disponíveis depois da transmissão pela rádio, para você poder estar assistindo, ouvindo, copiando alguma coisa que eu falei, observando, né, compartilhando, falar, gostei do que o professor falou, vou compartilhar com meu amigo, com a minha amiga, não sei o que, com a minha família e tal. É isso. Então, a gente vai ajudando as pessoas, favorecendo com conhecimento simples, simplório, tranquilo, né? Com coisas que vão elevar cada vez mais a consciência aí de cada um. Tá bom, gente? Então, é isso. Vou também deixar nosso WhatsApp, prefixo 11 9 50 25 8364, 9 50 25 8364. Consagrai a vós próprios, e no mesmo instante, quando vossos olhos enxergarem imperfeições, vós sabeis onde podeis encontrar o vosso eu sou. Dizei então ao vosso interior: bem-amado Pai, perdoai a minha transgressão da lei do amor. Bem-amado Arcanjo Rafael, santificai novamente meus olhos para que eles somente vejam a perfeição. Se ouvistes falatórios negativos, se vossas mãos gesticularam impacientemente, se deixastes explodir o mau humor, se vossos lábios proferiram palavras ásperas, dizei a vós próprios: bem-amado Pai, perdoai-me do mau uso que fiz de vossa energia. Somente está em perigo aquela emanação de vida que por si só não se ergue, que por si só não se levanta, limpando os joelhos do pó e tentando novamente aceitar as bênçãos do céu. Consagrarei novamente vossos 4 corpos inferiores, 24 vezes por dia, se for apelado a fazê-lo, se tiveres necessidade. Não me faz diferença. Este é o objetivo da minha existência. Bem-amado Arcanjo Rafael, eu vos amo, eu vos abençoo, agradeço o vosso grande serviço prestado a mim e à humanidade. Selai-me e a todas as pessoas na vossa chama da consagração e da perfeição. Auxiliai-me a ver somente a perfeição. Eu penso na perfeição, eu sinto a perfeição, eu vejo a perfeição, eu ouço a perfeição, eu falo a perfeição, eu sou e manifesto somente a perfeição, agora e para sempre. Arcanjo Rafael e Maria. E assim a gente vai fazendo, né, um movimento aqui, outro ali, e as coisas vão se somando, né, e vão trazendo resultados. Mesmo, por exemplo, né, o nosso trabalho diário aqui, né, do nosso programa,
juntos aí emanando esse conhecimento, vamos reverberando, vai limpando aí várias coisas aí na atmosfera, vai trazendo benefícios e assim, todo o trabalho ele é sempre benéfico e ajuda muito a muitas pessoas, né? Se nada é feito, nada acontece, né? Se é feito, acontece. Então nós temos que estar sempre em movimento, buscando realizar as coisas para trazer resultados aí cada vez melhores, né, para o nosso planeta, que de passar os olhos você vê muita coisa que necessita ser feita, mas é necessário principiar, começar a fazer, né? Amada poderosa presença eu sou e amado Saint Germain, envolva-me em seu manto milagroso, em seu manto de chama violeta, na maestria do amor e na liberdade invencível. Exijo que sua chama azul espiral envolva toda a terra. Gire seu poder purificador e eterno por todo o planeta e ao redor de cada corpo físico, até que a humanidade seja compelida a vê-lo e desperte como se de um sonho, e vendo a luz novamente, entre em seu coração e esqueça que alguma vez houve uma sombra. Mantenha a imagem do planeta dentro da chama violeta consumidora e da chama azul, girando em torno dela. Veja o poder dissolvente consumindo instantaneamente tudo o que é ou foi de negatividade. Veja toda a impureza, toda a enfermidade, tudo e qualquer coisa que seja impureza, imperfeição ou discórdia atraída para dentro dele e eliminada da existência em todos os lugares. É isso aí. Quanto mais a gente vai movimentando isso, colocando os apelos aí em ação, vamos realizando, né, uma grande purificação, um favorecimento, uma ajuda para todos que necessitam desse caminho, né? Quanto mais você eleva a frequência planetária animal, essa elevação ela vai trazendo aí resultados. Não tem como não acontecer, né? Vai se fazendo, fazendo, fazendo e a coisa vai acontecendo, vai trazendo resultados aí, né? E assim sucessivamente. O Sol é o coração do sistema. Da mesma maneira, o coração do humano é o sol do organismo. Há muitos sóis, corações, e o universo representa um sistema de corações. Portanto, o grande movimento da luz do coração, que envolve a cada um, eleva e traz a realização. Se vocês voltarem lá aos primeiros programas, né, logo no começo, eu falei com vocês sobre o jardim que você pode construir no seu coração e colocar os desejos aqui dentro, né? O coração, ele é magnético, ele é diferente do cérebro, que é elétrico, né? Então, a potência que tem no coração ela é muito maior do que a do cérebro. Quando colocamos, né, imaginamos colocando as coisas no coração para se realizar e tudo, você está potencializando as suas buscas, seus desejos e assim por diante. Eu sou a atividade inteligente desta mente e deste corpo. Eu sou o poder que governa e ordena tudo harmoniosamente. A pulsação em toda substância é o alento de Deus em ação. Pensai ao respirar. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Procura fazer uma respiração simples, né? Você inspira
e expira. Tá? Se estiver dirigindo, tudo, né? Quando vocês estiverem aí, eu vou só repetir a frase para a gente poder contemplar essa atmosfera que está ao nosso redor. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Aqueles que sofrem distúrbios físicos intermitentes deveriam ter a todo momento a consciência de que eu sou a respiração perfeitamente controlada de meu corpo e, em conexão com isso, praticar frequentemente a respiração. Eu sou a plenitude do amor divino em ação. Olha, a respiração, ela é praticamente tudo, né? Se você para de respirar, né? Não tem como, né? Então, procura sempre, de vez em quando, parar e respirar, né? Inspira, respira, né? Depois que você fizer um pouco disso, faça expirar, né? Soltar o ar pela boca, mas entre os dentes, seca os dentes, inspira, né? Quando você seca os seus dentes e solta o ar, né? Você está ativando cada vez mais o seu timo, né? Você está aumentando sua energia, coisas bem simples. Pode fazer isso quando você lembrar, ou pela manhã, à tarde, à noite, ou durante o dia, qualquer horário, várias vezes ao dia, mas faça, tá? Isso é muito importante. O fato é que Deus uno é presente e sempre perfeito. Sempre foi, é agora e sempre será. E o eu sou é essa presença. Mas se o aprendiz não tem consciência disso, seu corpo e seu cérebro devem passar por um período de ajustamento. Cortai os laços das coisas físicas que vos mantêm atados. Sabei que no amor, sabedoria e poder que aceitais de vossa poderosa presença eu sou, está o poder que efetua esse trabalho transcendente. É aquilo que nós conversamos aqui quase que o programa todo, né? Você pode ter a sua vida natural, só procure ter mais atenção no que você gasta o seu tempo, né? E hoje essa coisa de celular, de muita mídia, muita coisa, prende as pessoas, estão o dia inteiro ali mexendo naquilo, né? Tem pessoas que às vezes, né, sentam no sofá e ficam vendo filmes ali o tempo todo, que você pode fazer isso, né? Mas procure então assistir alguma coisa construtiva, alguma coisa que traga para você sempre ensinamentos, né? Porque o excesso das coisas, né, elas vão trazendo uma negatividade, não tem como falar diferente disso, né? Todo excesso apodrece, né? Então às vezes as pessoas passam aí muito tempo presas a isso e isso conta uma grande parte da vida que poderia ser vivida diferente, né? Então assim, tem muitos livros para ler, muita coisa para estudar, muita coisa para fazer, né? E quando você começa a colocar atenção nisso, você está começando a ganhar ponto com o universo. Então se você, por exemplo, você busca algo, né? Então procure se dedicar até que aquilo aconteça. Então assim, eu vou meditar 5 minutos por dia para realizar tal coisa. Vou meditar 12 minutos por dia para realizar tal coisa. Vou rezar tal coisa, vou fazer tal movimento. Ou cada hora, de hora em hora, que o relógio der a hora lá, 9, 10, 11, 12, eu me concentro mesmo trabalhando, com o olho aberto, eu me concentro naquilo que eu busco, me concentro em alguma coisa. Então eu estou sempre trabalhando aquilo que eu tenho que fazer, né? E aí sim, o universo começa a entender que você está interessado, porque
as pessoas estão o tempo todo aí desligadas das coisas, né, focadas em outras coisas, e isso começa a trazer resultados que não são tão interessantes, né? Então, comece a pensar sobre isso para você poder obter aí seus resultados, né? Estar crescendo cada vez mais, que é o caminho do humano, né? Está sempre em crescimento, sempre progredindo, sempre tendo resultados naquilo que você busca e sendo contemplado para poder melhorar a sua vida, né? Senão é sempre aquela mesmice, né? E a queixa hoje das pessoas é geral, de várias formas, né? Mesmo às vezes tendo uma atividade legal, tendo uma grana e tal, sabe? É o relacionamento, é o filho, é uma coisa e outra e tal, alguma coisa que não se encaixa, que não dá certo, que não acontece, uma pessoa que irrita, família. Então, sempre tem alguma coisa fora do eixo, né? Então, com isso é necessário que você traga você para o eixo, né? Então, quando eu começo a dar atenção a um mundo extrafísico, né, eu começo a melhorar o mundo físico, porque eu estou dando atenção para um lado que vai refletir nesse daqui, né? Quando as pessoas estão dando atenção só para o material, para situação física, né? O outro lado está parado, né? Então não tem como o lado sutil da vida, do mundo, refletir em você, trazer algo para você, né? Então você não pode lembrar do universo, de Deus, das coisas só quando você tem problemas gravíssimos aí. Ai, eu vou rezar porque agora não sei o quê, e a enfermidade não sei de quem, e não sei o que lá. Então a pessoa não vai esperar ficar doente, ou alguém ficar doente que ela conhece, da família, sei lá, ou uma perda financeira, ou até perder a atividade profissional, trabalho, enfim, né? Então muitas pessoas esperam as coisas acontecer, aí vão se mexer, né? Então, em verdade, é você fazer antes, para que nada aconteça, né? Viver sempre blindada, sempre de uma maneira construtiva, permitindo o universo realizar em você. E aí as coisas começam a trazer outros resultados. Eu sou a aceleração das células de minha estrutura cerebral, que faz expandir-se e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. Eu vos suplico, amados aprendizes, não continueis a limitar-vos por conceitos humanos. Declarai e senti vossa admirável habilidade em usar essas leis e dirigir essa poderosa energia para a vossa libertação e perfeição. Então as pessoas colocam limites na vida o tempo todo, né? Nós temos aí uma grande potência de coisas para colocar em ordem e podemos usufruir disso, né? Então quando nós vamos além, né? Estamos sempre buscando, mesmo às vezes compreendendo, falando, esse negócio aqui é meio, né? Mas vamos embora, vamos fazer, porque o resultado ele vai surgir, ele vai aparecer, ele vai vir até você de alguma forma, né? Eu sou aqui e eu sou lá. Vou por toda parte tocando os cérebros da humanidade, como se fora um clarão de relâmpago, não com poder consumidor, mas com presença eu sou, que não mais encontrará oposição. Então existe toda uma, vamos dizer assim, uma descarga de energia, de luz sobre todo mundo. Todo mundo está recebendo luz, né? E é claro, vai de você ligar a chave ou não. Senão, né, tem energia elétrica na sua casa, mas se a chave do relógio estiver desligada lá, né, na chave geral, não entra luz, não tem energia em casa, não acontece nada, né? Quando você começa a buscar, é como se você ligasse a chave, né? E aí
a corrente, né, a energia elétrica, ela começa a passar pelos fios, ela entrou. Você ligou aqui e já chegou lá, é isso, é imediato, né? Os condutores, né, o condutor, os elétrons, né, as bolinhas de gudes que se empurram para chegar lá no final do fio, né? Tá lá. Então, quando eu penetrei no conhecimento, que eu reverenciei a presença, mesmo não sabendo nada, mas eu estou referenciando, pumba, ligou. Então aquilo começa, né, a trabalhar sobre você. E o resultado já está acontecendo. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo programa de hoje. Foi uma conversa bacana, né? Compareçam às aulas, que o aprendiz aí desperte um pouco mais, acorde, né? E você que está começando a desfrutar disso, acompanhe aí, né? Tem muita coisa no YouTube, tem muita aula em EAD, tem bastante coisa para você poder estar estudando, são mais de 20 livros escritos, né? Tem muito material aí, tá bom? Lembre-se das 7 lições para mudar a sua vida, bem importante isso, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe, um excelente dia a todos.